Meu nome é Francisco, Francisco Vasconcelos, apelidado gentilmente até no seu e-mail de Chico Vaz, né? Tenho 59 anos, agora em julho, daqui a pouco menos de um mês, estou fazendo 60 anos, já vou ser 60 a mais. Moro na cidade de Belém, resido na cidade de Belém, nascido na cidade de Belém. Sou um homem cis gay. Eu sempre tive essa liberdade de discutir essas questões, não de discutir, mas de me expressar em casa. Eu me afastava. Eu era. Somos 3 irmãos e uma menina, mas a casa era muito grande, essas coisas todas. Eu brincava com os sapatos da minha mãe, zoava, fazia doidice e tal. E a gente nunca teve, graças a Deus, assim, minha mãe era uma pessoa muito aberta, muito livre, é uma pessoa muito especial e a gente se sentia muito bem com ela, então a gente não tinha grandes empecilhos, né? Uma vez ou outra, logicamente, pelaquela criação cristã, né? A gente vem de uma geração judaico-cristã muito forte, e a gente tinha algumas repreendidas, né, das mães e tal. Não tive a presença de pai, porque meu pai faleceu muito cedo, faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Então a presença era de mãe, né? Que era mãe, era pai, né? Era mãe, pai, mãe, tudo junto. Mas sempre muito aberta e me dava oportunidades de fazer as minhas coisas, né? É, a adolescência foi mais forte, isso, presente na vida, mas assim, desde o início a gente já percebia aquela atração pelos meninos, para olhar mais, com aquele olhar mais voltado para os meninos, apesar de que eu estava no meio ainda da indecisão, né? Tive até namoricos de infância com as meninas e tal, né? E depois, até de grande, eu namorei ainda na adolescência com meninas e tal, tal, tal. Né? Mas, assim, chegou uma hora que veio muito forte, foi lá aos 19 anos e tal, que foi uma paixão mais assoladora, que aí mas eu já tinha aquelas coisas de ter um encontrozinho por escondidas, algumas coisas que aconteciam. Belém, antigamente, a gente saía na rua e tal, 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 aí eles paqueravam muito pelos carros, os carros passavam, aí te olhavam, aí depois voltavam, e aí aquelas coisas todas acontecia, né? E depois eu entrei pro teatro e tal, e aí a minha sexualidade já ficou resolvida mesmo. Enfrentei igreja, enfrentei tudo, né? Porque na época, assim, ainda estava em grupo de jovens, essas questões todas. Teve, teve várias, assim, vários momentos de pessoas que foram muito importantes nesse sentido. Primeiro que quando eu entrei para o teatro, que teve a tal da paixão, eu me lembro bem de assim, questões que a gente estava montando 2 espetáculos que envolviam muito sexualidade. Um, principalmente, foi o Genê, o Palhaço de Deus, que era em cima de vários contos do Jean Genet. O Jean Genet, quem não conhece, um escritor francês, filósofo e tudo mais. Então foram vários, assim, uma influência muito grande de Luiz Otávio Barata, que era o meu diretor, da minha própria paixão, sabe, Chaú, que era um ator que trabalhava nesse espetáculo, e era muito forte, o espetáculo era muito forte, eram muitas cenas nuas, né, de nudismo, de envolvimento mesmo, foi um momento muito forte nesse sentido todo. Inclusive, foi o primeiro momento que a gente se deparou com a questão do HIV. Isso em 87.
naquela época, inclusive, que a gente estava no teatro, ali no entorno da Praça da República, as meninas todas, as travestis, as trans, elas faziam o programa ali, né? Elas ficavam trabalhando, fazendo o programa ali, e várias delas, as violências eram muito grandes naquela época, eles jogavam garrafas, eles geralmente baleavam, e assim, a gente tinha que enfrentar uma sociedade, eles não queriam parar os carros, os táxis para levar a pronto-socorro, a gente tinha que fazer um cordão para parar o trânsito, para poder chamar a atenção, tudinho, né? A gente tinha, por exemplo, problemas, naquela época existia nos bairros umas certas gangues, a gente não podia passar em certos lugares, as pessoas que eram mais afeminadas e tudo, porque eles batiam, eles amarravam no poste, eles algemavam, essas questões todas, entendeu? Um trabalho tranquilo, porque aí eu fui ser eu concursado dos Correios e tal, né? Eles não interferiam muito nas questões de sexualidade dos empregados e tudo mais, apesar de que eu sempre mantinha um certo distanciamento do que era empresa, do que era a minha vida cotidiana, né? E o outro trabalho era o teatro, que era abertamente discutido isso, né? Porque eu cheguei desde cedo com a família, falei que eu estava fazendo teatro, o que eu estava fazendo, tudinho, entendeu? Sim, sim, sim. Naquela época, inclusive, não existiam os grupos formados LGBTs. E o teatro, de certa forma, fazia essa função. Principalmente o Grupo Cena Aberta em Belém do Pará era um grupo muito político atuante. A gente foi inúmeras vezes para a delegacia, assim, parava os ensaios, fulana de tal tá lá na central de polícia, os caras que eles batiam, né, eles tratavam como marginal. Eles massacravam, né? Então a gente corria, e já levava advogado, já ia o grupo inteiro fazer uma cagada dentro das delegacias, e a gente atuava sobre isso, né? Porque inclusive teve uma história que quando o Hotel Hilton ia entrar ali na Praça da República, onde eu era o Princesa Louçã, eles disseram que eles iam fazer uma limpeza na Praça da República. Essa limpeza dizia tirar as prostitutas, os gays, as transexuais, os travestis, tudo da praça. Então, tem um episódio marcante que foi o pessoal todo se reuniu no bar do parque e a polícia veio mesmo para tirar todo mundo. Naquela época ainda não eram nem as cadeiras e as mesas de ferro. E todo mundo, na hora, assim, pegou cadeira, inclusive foi um negócio de louco, batendo nos guardas com as cadeiras e tudo. Foi um levante mesmo. E eles pararam com a ideia de fazer essa higienização na Praça da República. Que assim, é um episódio realmente de identidade, de se reafirmar, de estar ali no momento, né, de não só de diversão, porque a Praça da República, o Bar do Parque, todo mundo se reunia, mas ali era assim, de dizer, nós temos o direito de estar aqui, nós somos cidadãos, pagamos impostos, sabe, numa época que nem se discutia movimentos ainda, né, então foi muito importante. Teve outros episódios importantes. Essa, como eu digo assim, a gente parava a rua inteira, os atores ficavam, as pessoas que estavam ali solidárias, quando acontecia algum baleamento de uma travesti, tudo para levar pronto-socorros, sabe? Até no Cruzado 1 e 2, na história da economia, a gente se metia, porque tinha coisas na Praça da República que aconteciam, né? Teve uma vez que os guardas saíram atirando em todo mundo, não sei o que mais, né? E, sim, tinham uns momentos muito importantes em Belém. Nos anos 90, a gente surge com um grupo chamado Babette, a Banda Bagaço, que é a Liz Babette Taylor, né? A gente tem o livro da Isabela aí, que conta toda mais ou menos essa história, né?
E esse grupo ele fazia o que se chama hoje de drag, hoje as demônias, que se acha tão moderno, a gente fazia muito mais, porque a gente voava caranguejo na cara do povo, jogava peixe, fazia o diabo, sabe, em cena, e fazia escracha de novela, dos acontecimentos que estavam acontecendo na cidade. Então era muito moderno para aquela época, sabe? Mas assim, as pessoas entendiam de uma forma... Belém sempre teve essa vanguarda. Belém teve as boates, que, por exemplo, São Paulo, Rio, sabe? Teve-se aqui a Puçanga, teve a Anjos, boates homossexuais, boates, entendeu? E que precisava de coisas para se reafirmar, mas Belém sempre estava na frente, sempre fazia, sempre acontecendo. Eles fizeram um espetáculo nos anos 70, gente, Belém, chamado Belém pela Frente e por Trás, que era criado só por LGBTs, um musical, sabe? Com tudo que vocês possam imaginar. Olha, eu não vou te dizer que é fácil, né? A gente enfrenta questões de etarismo, isso com certeza absoluta, mas assim, eu politicamente sou uma pessoa bem informada, sou uma pessoa bem situada nas coisas, né? Porque eu sou, além disso, eu vivo com HIV. Tem isso ainda, né? Eu sou pessoa LGBT e idosa e com HIV há 27 anos. Entendeu? E tudo isso gera um certo preconceito, mas assim, eu constituí minha vida, abri minha sorologia e vivo tranquilo. Hoje em dia não tenho problema nenhum quanto às coisas, né? Eu vivo muito bem, eu sou muito consciente, eu leio muito, eu participo muito das coisas, eu me integro dentro desse trabalho voluntário, que é o Projeto Luz, agora que eu criei desde novembro do ano passado, que ajuda as crianças que vivem com HIV, que tudo isso ajuda muito nessa formação, nessas questões todas que a gente pode pensar como viver bem, né? Preciso fazer ainda exercícios físicos para melhorar, mas assim, eu tenho um combo, né? Eu tenho HIV, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, mas vivo bem, tranquilo, bem, me sinto super bem, venho para cá, atendo as pessoas dentro do grupo de voluntários e tudo mais. E mantenho a minha cabeça com boas coisas, boas informações. Muitas conquistas, graças a Deus, assim. No nosso tempo nós tínhamos direito a nada, por exemplo, se o LGBT morria, o parceiro dele, ele perdia tudo. Né? Hoje em dia nós temos a regularização do casamento, temos muitas conquistas, né? Inclusive das pessoas andarem livremente, se expressarem e tudo mais. Isso foi graças a muitos que lá atrás até morreram, né? Para que a gente deixe sempre claro, não isso como se sempre se dissesse assim, porque foi graças a nós, não é isso, mas realmente foram pessoas que se esforçaram para que a gente tivesse todos esses direitos. Temos aí um histórico muito grande de muita gente que lutou e deu sua vida mesmo por isso, né? Não, a gente ainda está começando a falar sobre esse assunto. Eu acho que esse é um assunto que ainda está precisando de muita visibilidade, discussão, que as pessoas possam realmente se expressar e ver isso, né? E começarem a respeitar. Né? A gente vê, por exemplo, em São Paulo, um respeito a mais. A gente tem as casas, né, de LGBTs mais idosos, a gente tem os grupos mais formados, mas os outros lugares ainda é muito, como eu posso dizer, ainda está muito no início dessa discussão, né?
Aqui em Belém a gente tem, por exemplo, lugares que a gente vai, como tal, como o Bar da Ângela, o famoso Bar da Ângela, que todo mundo se agrega e tal, mas tem outros lugares que a gente vê mesmo, assim, etarismo de cara. Se eu entrar no boate, parece assim que entrou um demônio, né? Mas assim, eu acho que a gente está avançando nessas discussões. Esse ano a gente viu claramente a maior parada do mundo vem com o assunto, né? Isso quer dizer que as pessoas estão querendo, pelo menos, discutir sobre isso, né? Então é uma abertura muito grande já. De encontro não me influenciam muito, não. Às vezes eu entro para me divertir, sabe? Que aí eu vejo aquelas coisas e tal, mas não influenciam muito para mim. Agora, os grupos políticos, a gente sempre está de olho, sempre está ouvindo o que é que está discutindo, né, o que é que as pessoas estão realmente fazendo, as organizações, eu acho que é muito importante, né? Estive lá no encontro de paradas, a gente vê muita gente preocupada, muita gente vai, muitas paradas do Brasil vão tentar levar o mesmo tema para discussão. Então, a gente vê o movimento mesmo, não é grupo de paquera, não, de pegação, porque nesses grupos de paquera e pegação é muito preconceituoso, sabe? Você entrou e diz, olha, porque tu está aqui, sua velha, vai dormir, vai, só tá gagá, não sei o que mais e tal. Então, é um preconceito assim, discriminado, assim, eu ouço cada coisa, só faço rir. Eu fico rindo muito, mas as pessoas nem todas estão preparadas para ouvir isso, né? Então é muito duro, né? Assim, parece assim que você fica excluído da sociedade, né? A gente tem que ser espiritualizado também, digo hoje em dia, sabe? Ter fé em alguma coisa, sabe? São coisas que você tem que ter, eu acho, que crescendo na sua vida. Você tem que ser um ser político, você tem que ser bem informado, você tem que ter essa espiritualidade, você tem que ter um bem-estar, sabe, de saúde, sabe, tomar muita água, que é bom, comer muita comida gostosa, comer muita fruta. Você tem que ter o equilíbrio, balanço para tudo isso, né? Tudo é equilíbrio. Quando uma coisa pesa demais, aí já desequilibra. Isso te faz bem, acho que para todos nós, desde novo até a nossa velhice. Sejam atentas e sejam felizes. Sejam felizes. A felicidade consiste em tudo isso que eu falei, sabe? Cuidar da sua vida, sua espiritualidade, seu bom humor, né? Ser paciente, né? Escutar também muito. A gente precisa, é uma sociedade que a gente tem muita gente falando ao mesmo tempo. Todo mundo é um achismo só. A gente precisa até mesmo a gente se escutar, né? A melhor terapia é escutar. Ser escutado e escutar. É essa mensagem que eu deixo para todo mundo e para mim mesmo.